a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tomai assento, ficai à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Atributos, características indispensáveis de um verdadeiro profeta. Esse é o tema que nós vamos estar estudando aqui nesta noite. Se vocês bem prestaram atenção, meus irmãos, o versículo ele já vai começar aqui: não tomarás para ti, nem terás filho, nem filhas neste lugar. Então aqui nós já percebemos uma das características de um verdadeiro profeta, é que profeta, para ser profeta, ele precisa obedecer um chamado. O chamado de um profeta é para uma coisa, o chamado de um outro profeta é para uma outra coisa, que Deus é que vai determinar. O interessante é que profeta, para ser profeta, ele precisa obedecer à ordem de Deus. E que ordem difícil essa? Ele não poderia casar, não poderia ter filhos e nem filhas naquele lugar. Primeiro, porque o lugar estava em uma devassidão moral muito grande. É possível que não houvesse uma moça ali que pudesse estar à altura daquele rapaz, porque o local estava perversamente corrompido. Segundo, porque também Deus tinha uma causa específica de dar uma ordem a este profeta Jeremias, dizendo-lhe que ele não casasse. Nós vamos estar aprendendo aqui também, porque tudo tem uma razão, nada é por coincidência. Deus, ele não dá uma ordem a alguém ou priva alguém de uma determinada bênção, entre aspas, sem que contudo não haja uma razão, um motivo para aquilo dali. Sempre haverá um motivo, um agente motivador da parte de Deus, uma lição a ser aprendida, alguma coisa Deus está querendo com aquele propósito. Eu quero estar inclusive agora também pedindo ao pastor Jackson que fique com um dos microfones, ele e pode ser presbítero Siminei também, e quando eu precisar de algum versículo aí, vocês leiam para nós. Fica aí com os microfones. O pastor já não está com a cabeça mais tão boa. No passado eu dava estudo e citava 218 versículos de cor. Sério, no tema de escatologia eu tinha um estudo, sinais da sua vinda, e um outro, em que consiste a sua força, que eu citava. Evidentemente que era um estudo para ser dado no final de semana, mas a gente era em média 200 e poucos versículos. A cabeça já não está tão boa assim, e nem temos tanto tempo mais assim para ficar meditando, mas a gente, ouvindo os irmãos citar o versículo, a gente lembra, e o Espírito Santo nos traz a memória para estarmos falando uma determinada coisa. Primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão: não tomarás para ti nem mulher, e nem terás filho e nem filhas aqui neste lugar. Alguém arriscaria dizer o motivo por que Deus pediu isso para Jeremias, sendo que para outros profetas ele não pediu? O senhor teria uma explicação mais ou menos, pastor Jackson, sobre isso? Pode até falar com o microfone, já fica com uma aí na mão. Eu não sou assim estudioso de vida de profeta, né? Mas o que eu entendo parece que nesse tempo Israel ia ser levado cativos, né? Para a Babilônia. E Israel estava uma devassidão total, uma apostasia geral no povo. O povo tinha se prevaricado de uma forma geral, do rei até o último judeu, né? Então estava uma pecaminosidade muito grande, generalizada no povo de Israel, e por isso que o povo sofreria ali um exílio à frente, né? Eu acredito que seja isso, eu não sei, é melhor o senhor explicar aí. Muito bem, pastor presbítero Siminei, o senhor tem também uma noção do porquê que Deus deu essa ordem para Jeremias?
Foram várias as ordens, né? Mas ele começa já com essa ordem ali no versículo 2. Eu não quero entrar muito nesse mérito, pastor, porque o meu ponto de vista é praticamente o que o Jacques falou aqui. O meu entendimento em cima disso aí é o que ele falou, já está bem explicado mesmo. Muito bem. Os obreiros estão bem afinados, tem a ver com isso aí mesmo. Deus, irmãos, ele na sua presciência, que alguns entendem como predestinação e não é a presciência de Deus, que ele, quando ainda estamos informe lá no ventre da nossa mãe, ele já sabe de antemão e ele já tem um projeto estabelecido para você. Então ele já sabe de todas as coisas. Deus sabia, por exemplo, que haveria posteriormente uma grande carnificina e famílias inteiras seriam destruídas, dizimadas. As que não morreram ao fio da espada são levadas cativo. 42 cidades são atropeladas. Então perceba que Deus estava privando Jeremias do sofrimento de perder um pai, de perder uma mãe, de perder um filho, de perder a esposa amada. Coisa dolorosa é você perder um filho. Filho é coisa abençoada por Deus. Pai jamais gostaria de ver um filho seu morrendo. O normal é o filho enterrar o pai e não o contrário. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. De antemão ele já sabia que o sofrimento que este homem sofreria por causa daquilo dali. Existem outras razões? Possivelmente sim. Eu só estou aclarando aqui para os irmãos entenderem que Deus, ele não faz nada por acaso. Ele já vê de antemão alguma situação e para prevenir, ele sempre vai dar um remédio para curar determinada ferida. Então Deus, se movendo de íntima compaixão, então já coloca aqui: não tomarás para ti nem mulher, nem terás filhas, nem filhos e nem filhas neste lugar. Vamos para o próximo slide, por bondade, por gentileza, que nós não vamos falar muito sobre essa questão. Próximo slide. Introdução. Nesta lição veremos que o profeta Jeremias só teve uma opção. Qual foi? Qual era a opção dele? Falar a verdade. Essa é uma característica peculiar que lá mais na frente nós vamos estar falando, que ele só tem uma opção, que é falar a verdade. E quem fala a verdade, já ensinei aqui que não merece castigo. A opção dele qual era? Falar a verdade. Neste ensino nós vamos estar aprendendo muito sobre isso. Seja qual for a palavra pronunciada por Deus, ela jamais cairá por terra, ela se cumprirá fielmente. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca jamais ela cai por terra. Quando nós falamos e vemos na Bíblia um profeta no Antigo Testamento, porque tem uma diferença muito grande, nós vamos estar falando sobre isso, o profeta no Antigo Testamento e o profeta agora no Novo Testamento. Primeira coisa que eu já vou falar para os irmãos é que a partir do novo nascimento já não tem mais o termo profeta como uma instituição, já não é mais. Eu vou provar para vocês que já não tem mais esse termo profeta como uma instituição de escola de profeta, por exemplo. Já não existe mais esta escola tal como era no passado. E eu vou explicar e vou mostrar para vocês que não existe esse termo. Pastor, mas não tem profeta no meio da igreja? Até tem, mas não quer dizer que seja um profeta. Ele está sendo usado pelo dom de profecia. Você está me entendendo? Nós vamos falar a respeito desta diferenciação. Um profeta era constituído por Deus como uma autoridade, e eles tinham a incumbência, a obrigação de falar em nome de Deus. Eles eram porta-vozes de Deus. No Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, 3 vocábulos que traduz essa expressão profeta. Primeiro é o Navi. Navi é a mesma coisa que se dissesse arauto de Deus. A mesma expressão ela é utilizada para Moisés, é utilizada também para Abraão, e nós vemos também, me parece, se não me foge engano, ela é utilizada também em um determinado momento para Arão.
Existe ainda uma outra palavra traduzida por profeta no hebraico, que é Is-Elohim, que quer dizer homem de Deus. Is-Elohim, homem de Deus. E essa expressão homem de Deus, ela não é dada por mim, ela é dada por Deus e é reconhecida pelos homens. Você percebe que naquela época, quando Deus outorgava alguém ou comissionava, ungia alguém como profeta, porque o profeta era escolhido, não era escolhido pelo pastor, não era escolhido por alguém aqui terreno, mas era o próprio Deus que usava alguém, um outro profeta que ele já havia constituído, e este profeta ia até aquela pessoa, despejava o azeite, porque o próprio Deus o havia escolhido para aquela tarefa de transmitir como arauto de Deus, como porta-voz de Deus, aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo ou para uma pessoa específica em um determinado momento. Existia também uma outra tradução que era roser, que era traduzido por vidente. Agora perceba que esse vidente aqui não é um astrólogo, ou que alguém que vai lá e coloca uma carta, porque esse tipo de vidente aí é uma outra tradução de uma outra palavra. Esse tipo de vidente Deus mandou extirpar da face da terra, porque aqueles adivinhos, aquele povo, outros que eram agoureiro, não é esse tipo de vidente, e sim aquele que recebe a visão de Deus. Vidente por quê? Está recebendo uma visão de Deus, recebendo a revelação da parte do Senhor. Então vidente aqui nesse termo é geralmente traduzido por isto daí. Eu queria que alguém, pode ser o pastor Jackson, 1 Coríntios 14 e 14, vamos identificar qual é a função da profecia na igreja nos tempos de hoje e qual era a função da profecia naquela época. Vamos entender qual que é o pastor, sentido da profecia. Óculos, eu passo aqui para o irmão Carlos Júnior ler para mim. Pode ser. 14, pastor. 14 e o verso 4. A parte, pode ser. Pode ler todo. Eu queria a parte B, mas pode ler o versículo todo. Né? O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Repete para nós entendermos melhor. O que fala línguas estranhas edifica... O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Ei, quem fala língua estranha está edificando quem? A si mesmo. Posteriormente eu vou estar dando aqui um estudo sobre os dons espirituais para a gente entender essa questão. É bom falar língua estranha? Bom demais, irmão. Você está conversando com Deus. Só que você está conversando com Deus, não é com anjo, não é com ninguém, não é com a igreja. Você está conversando só com Deus. E para conversar só com Deus, tu conversa às vezes só lá na sua casa. Pode falar em língua estranha no meio da igreja? Até pode, é o movimento pentecostal que a gente está fazendo, batismo com o Espírito Santo, para renovo, pode, não tem problema. Só que é perigoso às vezes a gente normatizar muito uma questão. Muitos ficam falando em língua estranha e não tem um profeta, e não tem ninguém para interpretar aquelas línguas. Quer dizer, está edificando só você, ninguém está sabendo nada do que você está falando. De repente é uma revelação, Deus está querendo transmitir um recado. Então bom é você falar em língua estranha, mas você profetizar ainda é até melhor. Pode continuar. E eu quero que todos vos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. E não sei que também interpreto, para que a igreja receba edificação. Pronto, isso daí, entenderam? Não é proibido falar língua estranha, pode falar, é bom. E ele está dizendo, ele quer que todo mundo fale, mas também é com decência e com ordem. Ele quer que todo mundo fale, mas primeiro ele está dizendo que o de profetizar é superior. Por quê? Porque edifica a igreja, edifica os irmãos. Eu aprendo aqui a hierarquia desses dons, e eu aprendo uma coisa também, é que profecia é para quê? Edificar. Sim ou não?
Profecia, irmãos, é para edificar a igreja. O que a gente observa é profetada. Quando é, irmãos, que eu sei que uma profecia é de Deus e não é de Deus. Simples. Se a profecia não edificar, e ao invés de edificar, ela constrange, humilha, denigre, essa profecia não é de Deus. Pastor, verdade? Sim, é a Bíblia que fala, porque a profecia ela tem uma função. Para quê? Edificar. Se não for edificar, agora deixa eu abrir um parêntese. Até outro dia escrevi uma frase minha, até coloquei lá no status, dizendo que verdades, e é importante nós falarmos verdade, sim ou não? O profeta precisa falar a verdade, precisa ou não? Sim. Agora, verdades proferida com amor, queridos, ela ajuda em muito a formação de um caráter de uma pessoa, sabia disso? Ajuda. Agora, verdades proferidas sem empatia e amor serve apenas para matar, destruir a pessoa. Sabia disso? Tem pessoa que diz: eu falo a verdade porque quem fala a verdade não merece castigo. Aí tem um outro que utiliza, Edilson, um termozinho dizendo assim: uma crítica construtiva. Eu tenho preocupação com esse negócio de crítica construtiva, porque na maioria das vezes, sem exagerar, 80%, o camarada, porque na verdade ele não está preocupado em transmitir a verdade, não. Ele está apenas querendo satisfazer um sentimento egoísta dentro dele de querer ferir o outro. Ele aproveita a oportunidade e agora, vou matar até na unha aqui agora. Quer dizer, ele aproveita a situação para desabafar. E o que é pior, às vezes ainda usa o nome de Deus. Mulher de Deus, homem de Deus. Irmão, tenha muito cuidado com esse negócio, esse termo profeta. Não queira se colocar nessa condição, não. É muito perigoso. Mas é muito perigoso mesmo usar o nome de Deus, irmão. Não é eu que digo, não, irmãos. É a própria Bíblia. Deuteronômio nos explica isso. Deixa bem claro, a partir do versículo de número 8, Deuteronômio 5, a partir do versículo 8, ele vai começar dizendo assim: não tomarás para ti mais de escultura, isso e aquilo, e vai falar um monte de coisa. Mas o versículo 11 ele vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão, com a cara limpa. O irmão diz: Deus mandou eu dizer, e Deus não está falando nadinha, irmão, dele mesmo, você sente na hora. Irmão, não sei se é porque eu tenho um dom de discernimento, presbítero Siminei, chega dói assim, quando o camarada, desde que Deus está falando. Aí uma hora ela começa a falar, está falando na primeira pessoa, depois já está na segunda pessoa, depois já está na terceira pessoa, eu digo: vixe, e agora? E Deus é Deus de confusão, desse jeito, bem aí. Não é que questão de regra, de português, nem nada, não. É porque você já percebe, ora, se Deus está falando, usando a pessoa, pelo amor de Deus. Existem profetas e profetadas, irmãos, e a gente precisa ter muito cuidado. Eu sou de particular interpretação, você tem o direito de concordar ou não. Você tem o direito de concordar ou não. Eu sou de particular interpretação que eu prefiro repreender sozinho, em particular, eu prefiro. Agora, se for para elogiar, eu elogio em público. Mas se for para repreender, a não ser que seja algo que é público e notório, é algo que precisa de uma resposta imediata, aquilo está crescendo no meio, está provocando facção, emulação, divisão, é algo que precisa ser passado e precisa ter tomado uma atitude aqui na frente para não contaminar os demais, é diferente. Aí você precisa às vezes ser mais enérgico. É como, por exemplo, alguém que não entende de submissão, ele não entende de autoridade, e quando está aqui alguém falando, eu tenho, irmãos, essa autoridade que sou pastor da igreja. Se precisar, posso tomar o microfone de alguém, puxar o paletó de alguém, mas nunca, a não ser que seja um caso extremo,
Eu não farei isso, irmãos. E tem pessoas que ele nem é o pastor da igreja e ele quer tomar a autoridade de pastor, para usar e para falar em nome de Deus. Se levanta lá para humilhar o pastor, o anjo da igreja, para humilhar às vezes um irmãozinho, e ainda diz: eis que eu te digo, querendo dizer que é Deus. Não, é ele mesmo. Eis que eu te digo, é ele, não é nem Deus. Para humilhar, irmãos, às vezes é algo que precisa ficar bem. É que nem em uma determinada época, irmãos, que não podia isso, não podia aquilo, e era um monte de coisa que não podia. Aí tinha uma irmã profeta, porque tinha a profeta da igreja, tinha umas profetas, era separado, não era nem Deus que separava não, era o pastor que separava. Aí tinha essa profeta lá no meio da igreja, a irmã contando para mim, lá no Pará. Aí a profeta, alguém contou para ela, né? O Espírito Santo pede ouvido. Ela profeta, né? Aí diz: irmã Simar, não pode falar o nome da irmã, irmã fulana de tal, a senhora não acredita, a senhora não acredita, a irmã Jovena está raspando as pernas e até as axilas. A senhora sabia disso? Mas que coisa imoral. Ela ficou possessa, quase possessa mesmo, ficou zangada. Deixa que eu pego ela na ceia, eu pego. Na hora da ceia, meu Deus do céu, tem até menina aí, amém. O restante eu não vou falar não. Ela falou uma língua estranha lá. Aí vai usar: eis que Deus está me revelando. Nadinha, foi a outra que contou para ela. Que a outra, na maior inocência, contou para a irmã fofoqueira, a fofoqueira contou para a profeta, e a profeta vai: eis que eu te digo, tu pensas que eu não vejo? Eu sou Deus que te vê. Tu estás raspando as pernas até as axilas. Aí ela falou língua estranha: e até tu chama lá, tu te raspando. Chama lá é língua estranha. Culpa não. Irmão, você está me entendendo, irmão? Irmão, não teve quem não sorrisse, virou palhaçada aquele negócio. Virou, irmão. Quer dizer, Espírito Santo pede ouvido. Tem uns pregadores por aí que ele passa o dia na casa do pastor, vai pregar num lugar, aí sabe da vida tudinho dos irmãos. Quando chega de noite, dizendo que é Deus, fala: não, não é não. Espírito Santo pede ouvido. Eu não gosto não, eu gosto de chegar no horário do culto, que é para não conversar e não contar nada, porque se Deus quiser me usar para determinada coisa, não vai dizer assim: o pastor conversou, falou isso, falou aquilo. Tem coisa, irmão, que é para o pastor falar, né? Do pregador de fora. Se for pregador de fora, que Deus mostre. Você não precisa estar falando: fala isso, fala aquilo. Deus às vezes quer falar uma outra coisa. Você está me entendendo? Espírito Santo não é uma coisa que a gente pega para ficar alugando, não, fazendo aluguel do Espírito Santo. Aí vai lá o irmãozinho no pé do ouvido do outro. Aí quando é de noite, Deus está me mostrando. Nadinha, foi o outro que contou para ele, ou as redes sociais contou para ele, ele vai e desabafa em cima do púlpito. Eu estou falando isso, irmão, porque a gente vê isso acontecendo. Aqui não, graças a Deus, mas você vê por aí. Meninice. Irmão, eu tive um vice. Ele era mais corajoso do que eu. Vice meu, ajudei muito ele, levei ao ministério. Ele chegou aqui, era do Piauí, tinha só uma calça e uma camisa. Nós trouxemos ele, botamos para morar junto conosco. Ele cuidou do meu filho, a esposa dele cuidou do meu filho até um diazinho, até ficar mais grandinho. Cuidamos muito dele. Aí um dia um profeta chegou lá, viu ele assim, meio desenchavido, carinha meio ruim, que ele tinha carinha assim, trufada assim mesmo, mas era gente boa, coração bom.
Às vezes. Era meio duro, mas era homem de Deus, respeitava ele, respeito. Aí o profeta, acho que não foi com a cara dele, pensou assim, esse daqui tá com a cara muito ruim, deixa eu humilhar ele aqui. Aí chamou ele e a mulher dele. Eu sou o Deus Jeová que falo contigo. Tu pensas que eu não vi o que tu fez com a tua esposa? E começou a humilhar. Tu fez isso, isso, isso. Ele olhou assim, rapaz, tu tá mentindo, cabra. Tu não me respeita não, rapaz. Cai por terra em nome de Jesus. E o camarada de bruco no chão, de vergonha. Chorou, 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 entregou o microfone. Tu acredita, irmão? Usando o nome de Deus em vão. Aí um outro que vai utilizar como profeta, aí um outro lá, um outro veio também na igreja lá, não foi com ele, mas foi com outra irmã. Quando ele disse isso, aí o outro, as irmãs já aprendeu, falou assim, é mentira, isso não é verdade não. Aí ele tentou remedar, não, é assim, não, mas tu não acabou de falar agora, já está mudando. Você está me entendendo? Irmão, essa era a diferença. Quando o profeta falava, o chão tremia. Uma palavra de um profeta não voltava para trás, não voltava não. O termo profeta era tão, mas tão temente naquela época, e Deus não passava por cima desse ministério. Deus era tão zeloso que o camarada às vezes dizia, segundo a minha palavra, e Deus honrava a palavra dele. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todo. Meu Deus, que poder extraordinário que Deus mandava ali, honrava a palavra daquela pessoa. E a gente não vê mais esse tipo de profeta. O profeta, detalhe, Deus mandava ele específico para uma pessoa. E lá em Ezequias, dessa cama tu vai se deitar e não se levantará desse leito. E pronto, e não ficava conversando mais não, virava as costas e ó, ia-se embora. E as pessoas tremiam nas bases. Até os povos que não eram crentes, observa, quando Jonas deu o recado, o povo era impenitente, mas eles já tinham ouvido falar do poder de Deus. Quando Jonas falou, a cidade inteira, eu nunca vi quase 500 mil habitantes, todos eles jejuaram, prantearam, as crianças, os velhos, os adultos morrendo de tremor, se vestiram de pano de saco de cinza, jogaram cinza na cabeça, choraram e prantearam, porque Deus disse que ia destruir, era tudo, ia acabar com tudo. E o povo temia, porque sabia que era a boca de Deus falando, profeta de Deus. Observa a palavra que Jonas falou, não foi aquele textão grande não, ele foi nos 4 cantos da cidade, apenas pouquinhas palavras só, transmitiu e voltou. Aí vem um profeta, irmão, bem aqui, sério, eu fico preocupado com isso. E uma vez eu busquei de Deus, eu quase morri de jejuar e não tinha esse tanto de visão. Ah, mas eu vi isso, mas não enxerga coisa ligeiro. Eu digo, será que Deus, eu não estou mais santo que esse povo não, eu estou em pecado? Fiquei, irmão, olha, sério, diante de Deus, Deus é minha testemunha. Eu fiz uma campanha lá na igreja, foi lá na Urine 4, e eu digo, não, eu quero ver, Senhor, me mostra alguma coisa aí. Eu era desse jeito, até na minha questão, quando eu fui curado, eu falei, Deus, o Senhor me mostra se eu tenho fé ou se eu não tenho. Me mostra, eu quero ver o teu milagre em mim. Irmão, o dia, e isso foi durante 4 meses, se eu não estou enganado. Se não foi 4 meses, foi bem próximo. Todos os dias. O dia que eu fiquei menos de joelho foi 2 horas e 5 minutos. Teve uma vez que eu fiz um jejum de 7 dias sem comer e sem beber, trancado em quarto, orando e adorando a Deus. E Deus não me deu esse tanto de sonho, esse tanto de revelação. Aí chega um camarada aqui torto, profetiza para a igreja inteira. Não fica um sem receber uma profecia. Eu digo, ai, tá diferente demais. E eu fico pensando, será que é isso mesmo? Ou é eu, Senhor, que estou com problema? É eu? Se for, muda, diz para mim, Jesus, eu quero mudar. Que negócio é esse? Jejum, pago o preço e não estou tendo esse tanto de sonho. Tem muita coisa que é visagem, irmão. Pronto. Pode falar no microfone, pode. Esses pregadores é fácil de identificar. Você pode olhar para eles no banco, no púlpito. O culto pode estar o fogo que for.
que você não vê eles dando glória a Deus. Aí quando ele pega o microfone, aí, meu amigo, é o que o pastor está falando. É o pregador, o culpado não é ele não, é porque o microfone tem uma unção. A unção do microfone, na primeira vez que eu peguei ele, era diferente. Não era que eu estava nervoso, mas eu pegava no microfone e ele começava a tremer. Era o negócio que fazia eu tremer todinho. A unção do microfone, irmão. Uns ficam acanhados, outros tremem de vergonha, e outros começam a falar besta por aí. E fica, e pula. E ele quer arrancar um glória. Parece que ele que é o dono do reteté, o movimento. Irmão, mas é poder o camarada quando assume o microfone. Eu digo, eita poder que tem nesse microfone. Eita microfone poderoso. Não é nem Deus, é o microfone. É a unção do bendito microfone. Irmão, será que eu estou... É eu que estou errado? Eu já conversei com Jesus. Eu digo, meu Deus, o que é isso mesmo? Como é que o ser humano tem coragem de usar o nome de Deus em vão? Eu já profetizei, irmãos. Já. Coisas que Deus me mostrou, que Deus me revelou. Agora que Deus me tomasse assim, falando pela minha boca, que eu me lembro 1 ou 2 vezes. E teve um dia que eu estava orando por um camarada, e Deus usou e eu me assustei. Eu digo, meu Deus do céu, o que foi que eu falei? Que eu estava orando aqui para ele, e eu assim, esquentou meu lado esquerdo. Foi como que se um fogo assim. E eu entrei numa dimensão espiritual tão grande, e eu comecei a falar língua estranha. Daqui a pouco eu comecei a repreender a morte nele, e disse, aquele tamborete que está lá no teu quarto, e aquela corda, para você amarrar no pescoço, eu cheguei aqui, foi para te repreender. Eu sou o Senhor teu Deus, que falo contigo, não faça isso, porque você vai descer a campa fria, irás para o inferno, e o inferno eu não fiz para ti. Irmão, eu tremi, eu digo, meu Deus, o que foi que eu falei? Comecei a tremer, pensando que era eu mesmo, com vergonha, porque eu não planejei. Irmão, aquele ser humano caiu no chão, em prantos, em lágrimas. Aquele dia eu entendi que Deus usa, quando Ele quer usar, Ele usa. Irmão, mas foi uma vez desse jeito só, e depois uma outra semelhante, que eu vou falar depois um dia aqui. Agora o camarada vem aqui e entrega profecia para a igreja inteira, profetada. Tinha um que nem vivo é mais. Ele chegava e olhava para os irmãos, e os irmãos iam e enchiam a igreja para ser humilhado por ele. Ele chegava, ô jambuzeiro ruim. Já chegava xingando os crentes. Ô jambuzeiro ruim. Desse jeito, eu humilhava os crentes. Rapaz, eu fechava a cara para ele mesmo assim. Ele nunca se meteu a besta de falar besteira comigo, não. Rapaz, um monte de coisa. Aí ele começava, começava a investigar, porque ele investiga. Na sua família tem algo assim, assim? Não, não tem. Mas na sua vizinhança tem um assim? Ah, sim, na vizinhança tem. Aí ele ia encaixando o negócio, entregando profecia. Ia conversando, investigando a pessoa, ia arrancando e entregando a profecia. O que eu estou querendo dizer com isto, meus irmãos? Tenho muito cuidado com esse tipo de coisa, porque tem irmão perdendo casamento por causa de profetada. Irmão, eu tenho muito cuidado com relação a isso. Pessoa que chega para mim, eu não me lembro de nenhuma vez dizer assim, separa. Não. Mas se separar também, não vou dizer que eu vou para o inferno por causa disso. Mas aí profeta dizendo, larga essa daí porque é pedra de tu preço, eu tenho coisa melhor para tu. Eu fico preocupado com isso, irmão. Usando o nome de Deus em vão, irmão. Se a Bíblia diz que o que Deus uniu, a gente tem que ter muito cuidado de não querer separar. Quem quiser que separar e ter as suas consequências, tu não pensa que tem não? Todos nós temos, irmão. Alguém pensa assim, eu vou me separar porque essa aqui tem problema. Deixa eu lhe contar um detalhe. Tudinho vem com defeito de fábrica, até tu também vem. Tudinho de nós vem com defeitinho de fábrica. Ah, mas o senhor não conhece a minha esposa. Eu não conheço a tua, mas eu conheço a minha. Ela tem defeito? Ainda não vi uma sem defeito. Sabe qual é? Mas a minha é cheia de problema. A diferença, se tu separar dessa daqui e casar com outra, é que os problemas da outra tu ainda não conhece. Mas vai conhecer, vai ter. Vai. É sério. Tudinho tem problema, irmão. Tudinho.
vem com defeito de fábrica. É igual tu também. Esse defeitinho foi plantado lá quando Adão e Eva pecou. A nossa natureza, irmão, ela inclina para o mal. Aí você quer alguém perfeitinho, né? Mas tu não é. Você já pensou? A gente quer a pessoa perfeita, mas nós não olha para dentro de nós e vê o tanto de carrapicho, de coisa ruim, de coisa assim terrível que a gente pratica, a gente não vê. E quer mudar o outro, mas não dá conta de mudar nem você mesmo, quer mudar o outro. Você já viu? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E tem profeta por aí dizendo para o povo separar, fazer isso e fazer aquilo. Irmão, tenha muito cuidado. Não coloque a sua mão onde a mão de Deus está. Deixa cada um com o seu problema. E tem outros que é pior. Ele quer levar a carga do outro, ele não está dando conta nem de levar a carga dele, não quer levar a do outro. Não, deixa o outro levar a carga dele, irmão. Deixa ele passar a prova dele, não queira levar nas costas da vida de outro. Porque tem uns crentes na igreja que é tipo assim, irmão, 6 horas por mim, é o crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim? Irmão, até a gente ora. Mas tu também precisa criar vergonha na tua cara e pagar o seu preço também, ter a tua experiência com Deus. Crente que vive de experiência dos outros, contar a experiência dos outros, mas nunca ele tem uma experiência dele para contar de Deus. Nada ele tem para contar de Deus. Ele só tem experiência dos outros para contar. Diga: Deus, eu quero ter experiência contigo, Senhor. Me dê uma experiência, Pai, para que eu não fique falando aí dos outros, mas de mim, daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Um testemunho que edifica, Senhor, eu quero. Aí fica o crente lá, vivendo experiência dos outros. Procure ter visões e revelações você mesmo. E se você ainda não conseguir encontrar uma visão e revelação, a maior revelação está aqui na Bíblia. Siminei, leia para nós Lucas 16 e 16, por favor. Lucas 16 e 16, por favor. Vai estar falando que a lei e os profetas duraram até a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas, durante até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Muito bem. A lei e os profetas. Leia de novo aí, irmão. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Não, pera ainda, não estou entendendo direito. Duraram até quando? A época de João Batista. Lei e os profetas durou até quando? A época de João Batista. Pronto, irmão. O que ele estava querendo dizer? A lei e os profetas duraram até ali, porque agora Jesus está vindo para instaurar o período da graça. Agora eu pergunto, esse versículo está proibindo profecia na Bíblia, sim ou não? Não. Está dizendo que é bom ter profecia. Agora o que ele está querendo dizer é o seguinte: a entidade de classe profeta não existe mais a partir de agora. Aí nós vamos aprender, porque o Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? Aprenda isso. Velho Testamento é o que, pastor Eurípides? A sombra para o Novo Testamento. Hebreus nos ensina a respeito disso. Velho Testamento é a sombra para o Novo. Então tudo que está lá no Velho Testamento vai trazer uma sombra de quem? De Jesus. O próprio Moisés dizia: depois de mim virá um outro profeta que aperfeiçoará esta lei. Virá um outro profeta que aperfeiçoará essa lei. De quem que ele estava falando? De Jesus. Então é o próprio Jesus que diz assim. E quando Filipe vai falar para Natanael, disse assim: nós achamos aquele acerca do qual o nosso pai Moisés e os profetas e os salmos falavam.
O próprio Jesus disse assim: olha, eu não vim para abrogar a lei, porque é dela que de mim testifica. O Velho Testamento é sombra para o Novo, de tal forma que Jesus, ele é o tema central. Se o Velho Testamento é a sombra para o Novo, o que é os Evangelhos? Os Evangelhos, na verdade, é o cumprimento de todas as profecias da lei, dos salmos e dos profetas na pessoa de Jesus. Todos os salmos, se você não sabia, eles são messiânicos. Um dia eu precisaria mostrar aqui, cada ponto, provar para você que todos os salmos, 100% deles são messiânicos. E você vai identificar e encaixar a história de Jesus dentro de todos eles ali. Então perceba que Jesus, nos evangelhos, ele é o cumprimento de todas aquelas profecias. Ora, se o Velho Testamento é a sombra do Novo, e se os evangelhos é o cumprimento das profecias a respeito daquilo que falava a respeito de Jesus, o livro de Atos é o fundamento da igreja na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Se o livro de Atos é o fundamento da igreja na pessoa de Cristo, as cartas, as epístolas gerais e universais são o quê? É a explicação da mensagem de quem? De Jesus Cristo. Se as cartas é a explicação da mensagem da cruz, o Apocalipse é o quê? A consumação de tudo na pessoa de Jesus Cristo. Tudo vai girar na pessoa dele. Então está dizendo, tudo vai convergir para esse momento, quando é dito assim, alto e bom som, Seam Elohim no Shehatá Meulam. João dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele acerca do qual todos falavam. Ele está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Ele, o Messias prometido, está aí. Então já não havia mais a necessidade da entidade de classe como instituição. Agora o que tem hoje em dia? Não tem profeta não, pastor, na igreja não, tem o dom de profecia. Porque lá no Velho Testamento, uma vez profeta, morria profeta. Agora eu pergunto, no Novo Testamento, uma vez profeta, sempre profeta? Não. Não. Lhe provo. Porque o dom é do Espírito Santo. O que é dado agora ao homem é o dom de profecia. E não mais uma entidade de classe, uma instituição perpétua até o último dia de vida dele, não. Deus pode usar alguém, pode usar a mim, vou usar eu aqui agora. Deus pode usar a mim uma única vez em profecia e nunca mais. Então, uma vez profeta, sempre profeta, não. A partir do Novo Testamento, o que existe agora é o dom de profecia, não mais aquela entidade de classe. Por quê? A lei, os profetas duraram até Jesus. João Batista foi o último dessa linhagem. Não existe mais profeta tal como era antigamente. Talvez por isso que a gente vê tanta aberração, porque hoje em dia tem profeta que está sendo escolhido pelo pastor da igreja. Aí diz, esse aqui é o profeta oficial, senta aí no banco, é o profeta oficial da igreja. E às vezes Deus está passando longe desse profeta. Você está me entendendo, irmãos? Deu para ficar claro? Os irmãos entenderam? Não existe mais essa alguém, eu sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus, nasci profeta, serei profeta, ninguém tira o meu cargo. Bobagem, irmão. Primeiro que isso aí não é nem cargo, é dom. Dom de profecia. Esse ministério, a entidade de classe ficou lá para o Velho Testamento. Agora é o dom. Deus vai lhe usar em dons, e Ele vai emprestar o dom até tu zelar dele. No dia que tu deixar, você for irresponsável, não zelar mais do dom, ponto, tira. Desse jeito, simples assim. Não quer dizer, irmãos, com isso que Deus não usa alguém em profecia. Usa, Deus quer usar. Agora a profecia, ela tem um novo caráter de anunciar as boas novas agora, de salvação. Ela tem esse caráter. Ela tem o segundo caráter, que é o de edificar agora a igreja, consolar os irmãos. Tudo isto, se não for para consolar, se não for para edificar, acabou, já não é de Deus. Quando é, pastor, que eu sei se é de Deus? Se não consolar, se não edificar, larga de mão, não é de Deus. Eu identifico na hora quando a profecia é de Deus e quando não é. Profecia de Deus nunca vai constranger, humilhar, não vai, irmãos.
E tem os outros profetas que dizem: eu sou mulher de Deus, ele está pisando em mim, vai morrer, mata ele, Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabia disso? Antes Deus quer que todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Próximo slide, por favor. Nós estamos só na introdução, que coisa, hein? E já estamos terminando, termino bem aqui agora. Coragem, atributo indispensável. Coragem. Coragem para quê? Se Deus mandar, irmã Maria Aparecida, a senhora entregar um recado, mesmo duro, não para envergonhar, mas para edificar. Quando é que eu edifico? Tem pessoa que, para se aparecer, ele quer entregar a profecia aqui em cima do púlpito, para envergonhar. Não, se for para consolar, para edificar, faz aqui público, não tem problema não. Mas para envergonhar, o que a Bíblia diz? Vai lá, só tu. Tenta convencer a pessoa. Se a pessoa não se arrepender e continuar no erro, leve mais uma outra testemunha contigo, leve uma terceira, porque onde 1, 2 ou 3 concordarem, aí não tem mais jeito. Aí se não tiver jeito, aí entrega na mão de Deus, que Deus toma de conta. Aí uma medida vai ser tomada, uma decisão vai ser tomada. Do contrário, irmão, não envergonhe não. Deus, Ele é Deus. Se Ele mandou você entregar, entregue, mas não envergonhe. Se Deus mandou falar, vai lá e fale. Pode ser o grande como for, mas chegue lá não com soberba. Diga: ó pastor, não eu, mas o Espírito de Deus que habita em mim falou isso, isso e isso. Eu sou ninguém, pastor. Eu sou ninguém, irmã Clementina. Sou ninguém. Mas o Deus, o Espírito Santo que habita em mim, me mostrou isso e isso e isso. E para dizer isso, minha irmã, é preciso coragem. Eu já cheguei num beco sem saída assim. Sim. Você não perguntou assim igual Jesus, não? O que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Tu não tem pecado não, irmã? Tu nunca errou? E se Deus tivesse lhe matado, hein? Sim, pastor. Sim. A questão de profecias também, ela está muito vinculada à questão da urgência ou da necessidade também. Eu lembro que chegou uma pessoa aflita, tão angustiada. Ela falou para mim assim: olha, eu estou sem dormir, já tem alguns dias já, e eu estou aperreado, me dê uma palavra, pelo amor de Deus, porque senão eu vou morrer. Aí eu falei assim: mas qual é o problema seu? Aí ele falou o problema. E naquela hora eu falei uma palavra para ele que eu nem me ative a questão. Eu fiz alguns questionamentos para ele e ele se aliviou. E a partir daquele momento houve um milagre na vida dele, que ele não ligou mais para aquela situação. Ele foi curado daquele milagre. E ali eu percebi, as palavras que eu falei para ele, eu nem tinha noção do que eu tinha falado para ele. Eu falei com muita sabedoria e precisão. Então Deus usa até mesmo uma criança que a necessidade, Deus usa no dom de profecia. O Espírito Santo usa, não precisa falar, né? Verdade. E às vezes é um dom, igual o senhor falou, é um dom. Pode muita gente ter esse dom aqui e não sabe. E não sabe. Então por isso que é bom buscar. Deus às vezes quer usar. Deus está querendo usar ou não está? Está querendo usar, irmãos. Então um dos atributos indispensáveis qual é? Coragem. Deixa eu só finalizar isso daqui, irmão. Deus não gosta de homem frouxo, mulher frouxa, não. Tem que ser corajoso. Não te mandei eu, esforça e ser corajoso, caba frouxo. Detalhe: todo mundo exalta a coragem, sim ou não? Agora ninguém tem coragem de dizer eu sou medroso. Ninguém exalta a falta de coragem, é só a coragem. Aí a gente fala dos nossos momentos de coragem e do medo. A gente fica quietinho. Dos nossos medos a gente não fala. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deus nos chamou para ser ousado. Deus nos chamou para ser corajosos.
em toda ocasião da tua vida, luta para ser cabra homem, para ser cabra macho mesmo, mulher fema. Porque tem mulher hoje, tem umas mulheres que não está gostando mais de ser fema, está querendo mudar de lado, os homens mudar de lado, está esquisito o negócio. Virou. Seja cabra macho, homem. Eu digo, irmãos, em qualquer situação. Tem gente, irmão, que eu estava falando, tem medo de entrar dentro de casa, com medo do diabo, com medo disso, com medo daquilo, morrendo de medo. Irmão, tenha ousadia. Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião e não lhe fazer dano algum. É a Bíblia que diz que estes sinais hão de seguir aos que crerem. Você orar e repreendendo uma enfermidade precisa ter muita coragem. Alguém aqui em cima do púlpito diz assim: Deus, eu estou orando, não aceito que nenhum destes aqui se perca. E Deus honrou a oração daquela pessoa, Deus vai honrar a tua oração também. Às vezes a gente precisa ser ousado em nossas atitudes para com Deus. Nunca fuja de uma dificuldade. Enfrente a tempestade como a águia enfrenta a tempestade. Pessoa correndo, irmão, Deus lhe deu autoridade. Não é para você sair correndo do diabo, não. Corra atrás dele, expulsa ele em nome de Jesus. É o diabo que tem que correr de tu, não tu correr dele. Aí eu lhe pergunto: um homem como eu fugiria? Uma mulher como você fugiria? Eu fugiria em determinada situação, não vou mentir. Eu fugiria, pastor Jacques, sabia disso? Só que tem um detalhe: tem determinada situação que para fugir tem que ser muito corajoso, sabia? Tem determinada situação, um homem como eu fugiria, eu vou lhe explicar. Porque se você não fugir, irmão, desse determinado tipo de coisa, pastor, mas existe um tipo de demônio, irmão. Toda espécie de demônio, se ele vir contra você, enfrenta ele. Alguém desenhou um dia que o diabo ele e no carnaval ser bestial, com um chifre bem grandão, um rabo bem grandão e um tridente espetando o povo. Quem foi que disse que na Bíblia o diabo é desse jeito? Em qual parte da Bíblia, pelo amor de Deus, que você está vendo esse ser bestial, com um tridente na mão, com um rabo bem grandão, o chifre espetando o povo? Mas no carnaval está, mas na Bíblia não está, cristão. O diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Ele era Lúcifer, um anjo de luz. Era lindo, formoso. Não se engane pensando que era esse bicho feio, bestial. Mas até se ele um dia se aparecer, porque ele também pode se transfigurar nisso daí, se ele aparecer de chifre, tridente, rabo, pega esse tridente, quebra esse tridente, serra o chifre dele, corta o rabo dele, deixa ele morto e cotó, e sem tridente, mas expulsa esse cão em nome de Jesus. Detalhe: tem um tipo de demônio, irmão, que o homem não pode com ele, e desse demônio, irmão, você precisa correr. E qual é esse tipo de demônio? Irmão, quer saber? Diga assim: eu quero saber, pastor. Não, faz de conta que vocês estão interessados. Diz assim: eu quero saber, pastor. Pronto, eu não queria contar, mas o linguarudo vou contar. Tem um tipo de demônio, irmão. De todo jeito que esse capeta vir, você enfrenta. Mas se for um tipo de demônio, homem, tô falando para mulher não, homem, tem um tipo de demônio que tu não pode com ele. Que demônio é? O demônio de saia. Irmão, pastor, o que é isso, pastor? Irmão, eu nunca vi um diabo mais forte do que isso. Tem derrubado pastor, homem de Deus, irmão, do reteté do manto de oração, que dizia assim: eu nunca faço isso. Para com essa bobagem, irmão. Se esse capeta aparecer na tua frente, corre dele, corre. Não queira ser forte, não. Detalhe: até José, homem de Deus, temente, homem valoroso, ele caiu com a mulher? Não caiu, mas ele fez um erro, ficou sozinho com ela. Mesmo que tu não caia, mesmo que tu nunca fez nada, mas vão lançar uma calúnia contra tu, que até o diabo duvida. Aí vou dizer: rapaz, mas foi o diabo que inventou essa daí. E eu digo: não, eu estou admirado como é que ela teve essa ousadia de inventar uma coisa desse tamanho.
Irmão, o diabo de sair, quando ele quer arrebentar com o camarada, arrebenta, não tem homem de Deus grandão. Qual que é o detalhe? Nunca fique sozinho com o sexo oposto. José, no dia que ficou, ela só queria uma oportunidade. Caiu com ela, não caiu não, mas ela arrancou a roupa dele e mentiu, levantou a calúnia, ficou preso. Irmão, para fugir de um negócio desse tem que ser muito corajoso, só sendo muito homem para fugir de um negócio desse. Pastor, mas o senhor não sabe, era assim, ó, desenhado assim, comissão de frente. O senhor não sabe, pastor. Eu sei, irmão. Foge desse capeta. Tu não vai dar conta dele, não. Corre, irmão, corre. Homem de Deus, fuja. Não fique só, pastor, mas é mulher de Deus. Irmão, todos nós somos, eu sou homem de Deus também. Mas depois da queda de Adão tem uma influenciazinha lá, o desejo da carne, o apetite desordenado, vai fazer, pode passar a vida inteira, você nunca pensou maldoso, nadinha. No dia que tu fica sozinho, vem um sentimento lá, uma coisinha do cão, do capeta. Homem de Deus, pastores, vai aconselhar a jovenzinha, moça, mulher casada, sozinho, no gabinete. Irmão, tá pedindo para cair. Não é que a irmãzinha tá cheia de cão, não tá. Às vezes é tu mesmo que fica cheio de cão e não resiste, cresce, o diabo coloca um sentimento. Irmão, vocês estão me entendendo ou eu estou falando alguma mentira?